meu povo! Então, vídeo sem edição, porque sim. Não, mentira, não é porque sim não. É porque, o que acontece? O Bruno ficou sem internet, eu fiquei sem lançar vídeo esse domingo, a gente vai lançar 2 vídeos essa semana, porque domingo não veio vídeo, não veio pra sexta, a gente tá com umas modificações assim, tentando fazer uma melhora pra vocês, eu até entendo vocês saírem correndo do canal, mas não saiam, por favor, porque deu trabalho fazer uns negócios bacanas pra vocês. O vídeo de domingo, de sexta passada, ele vai ser alterado para domingo, né? Então eu não vou lançar vídeos mais toda sexta-feira. Eu vou lançar vídeos domingo. Porque aí vai dar uma facilitada mais pro editor, né? Que é o Bruno. E dependendo de como a carruagem andar, eu mesmo sento e edito o vídeo. Não vai ficar tão bom quanto ele. Mas é pra gente poder ter uma noçãozinha de mais tempo para trabalhar. Eu tô começando um curso de inglês por agora. Pode ser que demore um pouco mais. E a gente vai lançar o vídeo do The Witcher, que era para ter saído no dia 29 de dezembro, mas não saiu, não faço a mínima ideia por quê. Porque ele foi editado, foi enviado por e-mail, foi feito todo o processo, enviado para o YouTube, mas ele não está no meu computador, não está no computador do Bruno, não está no YouTube, o vídeo sumiu, ele desapareceu. Saiu o vídeo do irlandês, saiu outros vídeos, e só aquele vídeo daquele final de semana foi para Nárnia. Não sei porquê. Mas ok, é a vida. Qualquer coisa eu gravo ele de novo. Hoje a gente vai falar sobre um vídeo que era para ter saído também domingo, não saiu pelo problema que eu comentei com vocês do Bruno ter ficado sem internet e eu tava viajando. Então vai ser quarta, um vídeo, domingo outro vídeo, todo domingo vai ter vídeo. E vai entrar algumas novidades para vocês na semana. Além dos vídeos do Cultural que eu falei com vocês que iam ser especiais da semana, a gente vai entrar com umas novidades aqui no canal. Para ficar bem bacana para vocês, ok? Mas, ótimo. Vamos falar sobre o série, barra filme, barra... decepção, barra tristeza, depressão, tempo perdido de vida, barra todas as coisas de ruim. É só você imaginar o seguinte, criando as meninas super poderosas. Açúcar, cristal, tudo que é de bom. Açúcar, tempero e tudo que é de bom. Isso, açúcar, tempero, tudo que é de bom. E o elemento X, aí inverte. Pega tudo de ruim. Giló, berinjela e... internet de escada. Internet de escada daquele padrãozinho que vocês ficaram escutando. Aquele antigão. Vocês não sabem o que é isso, não? Vocês são ricos. Ou não tem internet de escada. E o elemento mais. X, na falta você põe uma pitada de esgoto. Que parece preto. Nota da série... Ah, esqueci. Ivan, vocês já conhecem. Pedro, bem-vindos ao Duetos. Lembrando que nesse Quem vídeo... lembra de mim dos outros vídeos, eu era a voz do fundo. Agora, ele sabe era como eu sou? O Sombra. Você apareceu em 2 vídeos. Então, como é que você... mas às vezes pode ter esquecido. Verdade. Então, o que acontece? Nós temos a questão do... Esqueci o que eu tava lá. Do Drácula. Do Drácula. É tão ruim que eu esqueci. A gente vai fazer um apanhado sobre a série. O outro vídeo era só eu reclamando, agora tem mais duas, tem mais uma bom, pessoa. assim, já pegando uma adenda, você falou um apanhado que dava vontade de bater em quem fez a série. Mas a gente não pode falar de violência na internet. Não batam nas pessoas, isso não é legal. Ok, voltando. A gente vai fazer o seguinte. Esqueçam a série, que a minha nota pra ela é menos infinito de 10. A gente vai fazer uma cronologia falando um pouquinho sobre os filmes, assim, filme e o base dele, tentando ser o mais rápido possível. Do último filme lançado, última série lançada sobre vampiros, até chegar na raiz de todo o mal, que é um livro maravilhoso, um livro perfeito, divino, mas que a Netflix chegou, jogou no liquidificador, bateu, aí depois que sobrou aquela pasta, jogou fora, lavou o liquidificador, jogou uns ovos podres lá dentro, jogou na cara da gente e falou que era a série do Drácula. Beleza. Pegando o primeiro lançamento da Netflix, V-War, série da Netflix sobre vampiros. Tem um vídeo no canal, só ir lá assistir. Excelente. Voltando um pouquinho, o filme que eu quero colocar um pôster em cima da minha cama pra eu olhar pra ele todas as noites e dormir tranquilo. Drácula, a história não contada. Resumão do resumão, a história antes dele virar o Drácula. Que é o Vlad Tepes, da Ordem do Dragão. Um Draculian. Traduzindo, filho do dragão. Ou um Dracul. E o rei da Valáquia. O rei, o que é estranho, porque a Valáquia atualmente é uma região da Romênia. Você tem a Romênia, aí tem um pequeno país ao lado que é a Valáquia. Então você nunca sabe de onde que ele veio, afinal de contas. Ele é romeno
ele é da Valáquia, ele é o quê? Só que em mitos sobre vampiros você cita, as pessoas falam da Romênia, mas quando você vai falar dos vampiros mais antigos, dos vampiros mais fortes, mesmo Drácula, você fala que ele é da região da Valáquia. Então os valaquianos, os grandes vampiros, por assim dizer. Vou criar isso num RPG. Vou colocar essa parada, fica legal. Filme perfeito, lindo, maravilhoso. Teve gente que queria que ele fosse mais sanguinário, mas ele tá perfeito. Tanto igual aparece no Van Helsing, quando ele fala que ia mandar ele para uma região esquecida do mundo, abandonada por Deus, ele fala Romênia. Eu achei que ele tava falando do Acre, mas... É verdade, verdade. Só a Romênia. Na região da Valáquia, lá Romênia, no Van Helsing. Que eu não vou citar ele aqui agora, porque ele não é um filme propriamente sobre vampiros e eu quero esquecer da existência daquele Drácula que ficava pondo o cabelinho atrás da orelha falando Gabriel. Pelo amor de Deus. O filme é ótimo, mas o Drácula a gente tem vontade de dar na cara dele e falar vira um Drácula de verdade, porra! Vira homem, cara. Pois é. Aí o que acontece? Nós temos, descendo então a cronologia, Drácula, história não contada, Crepúsculo, que a galera reclama, mas você usar de base um livro de RPG, que é o livro de Nó, pra reclamar de um filme, é meio bizarrice. Vocês vão escutar um do nada, mas é porque tá tendo reforma aqui do lado e a gente vai ter que gravar assim mesmo. Aí, basicamente, reclama-se porque de onde que a mulher tirou que os vampiros brilham. Só quem usa um livro de Nó. Livro de Nó é de base RPG. É o livro sagrado do Vampiro à Máscara. Você não pode usar ele como base mitológica. Se você for usar de base mitológica, você vai lá no Egito Antigo procurar os frios. Não tô citando Crepúsculo, gente. É os filhos de uma deusa lá que eram meio mortos. Eu esqueci o nome dela. É uma das 3 principais do Egito. Aí desce um pouquinho, tem aquela bosta do Crepúsculo. Eu não sei se é a Isis. Não sei se são os filhos dela. Os 3 principais são Isis, Anubis, Osíris e Isis. Então eu acho que é Isis, os filhos de Isis. É uma lá que tem uma cauda, um trem estranho. Sei lá. Não sei quem é não, gente. Mas eu acho que é Isis. Ela tinha asa de pássaro. Então não é ela. É uma outra divindade lá da mitologia que era um trem estranho. Depois eu pesquiso, eu falo aqui, vem aquela PS de um vídeo. Agora não importa o nome da deusa. Importa que o início da mitologia dos vampiros vem do Egito. Beleza? Não reclamem de Crepúsculo usando RPG. Reclamem de Crepúsculo porque tem cenas meio bosta. Tipo Edward. Meu cheiro, o meu corpo, a minha força, a minha forma de falar. Tudo serve para te matar, Bella! Aí ela vira e fala assim, não tenha medo. Vem. Essa cena é meio bosta. Mas o filme é legal. É a única hora que você torce pro Van Helsing entrar assim e falar assim, mata todo mundo. Pois é, descendo ali do Crepúsculo, você vem o Opúsculo, que é zoeira, que é uma bosta. Os vampiros que se mordam. Os vampiros que se mordam é outra bosta. Mas é engraçado. Mas é porque eu sou apaixonado com o assunto, então qualquer coisa que é zoeira sobre vampiro eu acho meio bosta. 2000 vem antes do Blade, não? Ou é o Blade vem antes? Não. Aí você tem o Blade vem depois. Vem depois. Então o Blade é mais novinho. Você tem o Blade, que é perfeito, que tem uma versão do Drácula ótima, que ele vira pro Blade na lata dele e fala assim, tô no sol. Ele, você é um vampiro, você não pode estar no sol. Ele, eu sou um vampiro. Aquilo é nada. Eu sou perfeito. Eu não tenho falhas. Eu sou foda. Aí você vira e fala assim, gostei, curti. Aí depois disso você tem... Não, a gente esqueceu de um maravilhoso, que é... Aí eu falei do... A gente esqueceu de um perfeito, lindo, maravilhoso, que é o Anjo da Noite. É verdade, cara. Todos dos Anjos da Noite são ótimos. Eu, inclusive, quero fazer sessão Anjos da Noite aqui em casa. Assistir do primeiro ao último. Só que teoricamente você teria que assistir aquele... que conta a história do Lucian, né? Normal. O primeiro lobisomem. O primeiro que é o terceiro? É o primeiro lobisomem que é o terceiro filme. Tipo, isso. Eu sei, sim. Mas é assistir na ordem que foi lançado, não na ordem cronológica, que a ordem cronológica é meio bugada. Mas então, assim, o filme é maravilhoso. Aí vem, assim, Anjos da Noite, depois vem Blade, aí vem o Drácula 3000, que é uma bosta. Que é uma vergonha. Lembra dele? Aquele que é no espaço? Que depois não é no espaço? O Drácula foi pra NASA.
Aí depois tem o Drácula 2000, que eu achei interessantíssimo, o fundo do Drácula 2000, porque fala sobre o Judas. Biblicamente falando, o Judas amarrou uma corda no pescoço, quando ele estava em uma semi-morte, a corda se arrebentou e Deus disse para ele, você não ganhará a morte. E também os órgãos dele se desfizeram em água. O que significa, né, se você for trazer um mito por trás disso, que ele não morre e que ele não consegue mais se alimentar normalmente. E tem aquela coisa, a máxima do vampiro, que blood is life, né, sangue é vida, que você coloca isso de qual maneira? Você colocando que o sangue é vida, a única coisa que ele poderia se alimentar é da vida de outros seres, do sangue, transformando ele no primeiro vampiro. Aí coloca o Drácula como sendo, na realidade, Judas, o que é diferente do vampiro à máscara, que coloca o Drácula como, na realidade, sendo o primeiro Caim da Bíblia, que é filho de Adão e Eva, que dá uma pedrada na cabeça do Abel. Porque tem o segundo Caim na Bíblia também, tem outro Caim e Abel, que esse dá uma paulada, não é uma pedrada. Tanto que, lembra, acho que a gente chegou a ver o filme que o cara usava sim, a ferramenta, sim, só que só quem tinha o sangue que podia Caim. ativar ela. Era o sangue de Caim. Que colocaram, o filme eu não lembro o nome, era Drácula, o Senhor das Trevas ou o Senhor da Noite. Coisa assim. Eu não lembro quando ele foi lançado, então não sei como colocar ele na cronologia aqui agora. Mas o Drácula era descendente de Abel, então foi dado a ele grande fortuna, grande poder. E os caçadores, né, os Helsing, eles eram descendentes de Caim. Então eles eram sem pátria, o que significa que eles eram pobres, viajantes, eles não tinham pátria, e eles continuavam a perseguição pelos vampiros, enquanto Drácula era rico, poderoso e vivia no castelo dele lá de boa. Esse eu não sei a cronologia. Mas aí a gente vem Drácula 3000, Drácula 2000, teve os filmes do Blade, descendo um pouquinho mais a gente tem o Drácula de Bram Stoker. Perfeito a história. Ele literalmente virou a Bíblia dos vampiros. Todo mundo que faz alguma coisa sobre vampiro dá uma cavadinha no Drácula de Bram Stoker. Falou que é vampiro, você fala sobre Vlad Tepes, eu não lembro se é o segundo ou o terceiro. Você fala sobre a Ordem do Dragão, que é os Draculian, e você fala sobre o líder da Ordem dos Dragão, que é o Dracul, o filho do dragão. Então Drácula vem de Dracul. E os vampiros são os Draculian, que é os filhos do dragão. Aí o que acontece? Pela tradução você poderia colocar como filho do dragão ou filho do demônio. Basicamente porque na igreja, dragão é considerado como um símbolo do mal. A serpente, o dragão é considerado como um símbolo do mal. Então na tradução, eles não traduziram como filho do dragão, traduziram como filho do demônio. Beleza? Então basicamente você pega aí depois, antes do filme Drácula de Bram Stoker, o Nosferatu, que foi baseado no livro. Eles só trocaram o nome do personagem principal, então rolou um processo aí por plágio. Mesmo o filme do Nosferatu, vindo antes do filme do Drácula de Bram Stoker, ele se baseou no livro do Bram Stoker. Beleza? Falamos sobre os filmes assim que eu lembrei aqui agora. Tem uns meio bosta, por exemplo, o da Carmila. Aí tem o Caçadores de Vampiras Lésbicas. Aí vem a Condessa de Sangue. Que é a Carmila. Aí você A Condessa de Sangue é a Elizabeth. Elizabeth Báthory. Verdade. Tem a Carmila, Condessa de Sangue, que é a Elizabeth Báthory. Mas na realidade, Pedro, eu odeio falar na realidade. É a mesma que eu dou na verdade. É porque é mais ou menos o seguinte. O Drácula ele foi baseado no Vlad. Aí o Vlad não é um vampiro. O vampiro é o Drácula. Aí a Elizabeth Báthory, que é a Condessa de Sangue, basearam a história dela para fazer a história da Carmila. Então a Carmila seria a mesma coisa do Drácula em comparação com o Vlad, Condessa de Sangue. Sacou? Entendi. Então quando você fala o filme A Carmila, tá falando sobre a Condessa de Sangue. Aí tem o Caçadores de Vampiras Lésbicas, que fala que a Carmila era uma vampira lésbica, porque ela matava as virgens da região dela para poder se banhar e tomar o sangue delas, porque ela acreditava que ela seria imortal dessa maneira. Aí você tem aquele Academia de Vampiros, que é um filmezinho legal, é um filme bacana. Já que tá cavucando um pouquinho assim, pega Buffy.
Você tem a série Buffy, a série Angel, que são E os maravilhosos, filmes Buffy que são maravilhosos. Já que é pra cavucar, Irmãs Vampiras, que é ótimo. O filme é muito engraçadinho. Eu fiz um vídeo, acho que eu fiz um vídeo citando as Irmãs Vampiras aqui pra você assistir com a família. Num dos que eu falei sobre vampiro. Então você tem coisas maravilhosas. O que significa, senhora Netflix? Que você podia ter feito uma coisa que presta. Tem o Pequeno Vampiro, né? O meu melhor amigo, meu amigo vampiro, que é um filmezinho mó bonitinho também. Tem a animação dele, tem filme, tem série. Tem a Netflix agora que lançou também a Chica Vampiro, que a música cola na cabeça. A série é engraçadíssima. É hilário a série. Cara, tem um cartoon que é o Banícola, que ele foi o primeiro coelho vampiro. Ele era um coelho que foi mordido pelo Drácula. Só que ao invés de ele se alimentar de sangue, ele se alimenta de cenoura. Ele morde a cenoura e suga ela. Pois é, tem várias coisinhas engraçadinhas. Então significa que a Netflix podia ter feito uma coisa que presta. Porque tinha material mais do que suficiente pra fazer alguma coisa que presta. Muito material. Só vocês repararem, tem 16 minutos que a gente tá falando sobre vários filmes muito bons, com background maravilhoso, excelente. Aí o que a Netflix fez? Pegou a lenda, a grande lenda, a história intocável sobre vampiros. É aquela história que ninguém pode pôr a mãozinha e estragar, que é o Drácula de Bram Stoker. É só você imaginar o seguinte, antigamente existia Anne Rice, a diva do pop que fez Entrevista com o Vampiro, A Rainha dos Condenados, O Vampiro Armand, As Crônicas da Noite. Perfeita, linda, diva, maravilhosa. Aí você tem o cara, que eu esqueci o nome dele agora, que fez a história sobre o Frankenstein. Aí você tem a comparativa. Eram 3 amigos que uniram, aí falou assim, Anne Rice chegou e falou assim, vou fazer a história de um vampiro foda. Criou Lestat de Lincoln, que no final de todos os livros ele inclusive volta a ser humano. Ele é quase divino entre os vampiros. Inclusive é a apaixonite da Akasha, a rainha vampiro e origem de todo o mal. Perfeita a atriz que fez no Rainha dos Condenados. E a música por trás é maravilhosa. O filme é perfeito. Aí você tem o Bram Stoker, virou e falou assim, eu quero um vampiro mais aristocrata, mais nobre. O Lincoln Ur também era nobre, mas fazer o quê? Criou o Drácula, a lenda, o intocado. A Netflix fez uma série sobre vampiros. Como ela fez o V-War, minha primeira expectativa foi, a série vai ser foda. Acabaram de fazer um negócio muito bom. Quem a Netflix fez? Não. Se baseou no Drácula de Bram Stoker. Eu virei e falei assim, nó! Porque na abertura, quando você já vê assim, baseado na história de Bram Stoker, você fala assim, pô, aí vem um negócio que você já imaginou um trem 10 de 10. Você já fica assim, você já muda a posição. Você tá assistindo, Netflix resolveu fazer uma série de vampiro. Tá, viu, era legal. Aí você fica assim, sacadeira, ó. Aí você vira e fala assim, baseado. Você, opa, em quê? Drácula de Bram Stoker. Senta na cadeira, cruza e fica assim. Vou prestar atenção agora. Primeiro episódio. 3 episódios de 1h30. Já achei estranho porque era 3 episódios de 1h30. Já fiquei meio assim. Tá estranho. Mas a Netflix tá ganhando a vida fazendo pequenas temporadas, né? Você vira e fala assim, pode ser que preste. O que eles fizeram? Botaram o primeiro episódio só contando a história pela visão deles, levando em consideração que eles também lançaram aquela perfeição que é o Castlevania. Castlevania? Lançando a coisa do primeiro episódio contando só a história do Bram Stoker. Aí eu virei e falei assim, caramba, 1h30 pra contar a história do Bram Stoker, você gasta 1h30 pra contar e acabou, não tem mais assunto. Vamos lançar então o segundo e o terceiro, mas 3 episódios de 1h30 é uma série de 12 episódios menorzinha. Vão contar tudo rushado, né? Tudo rápido, então vai ter que ser aquela coisa muito... Vai ter que ser, tipo, o Auto da Compadecida, não sei, só sei que foi assim. Exato, vai ter que ser um negócio muito rápido. Aí como o primeiro contou a história do negócio, eu virei e falei assim, caramba, eles têm
1h30, dá 2 horas, 3 horas de filme. 3 horas pra poder contar a continuação. Tipo, acabou o Bram Stoker. 4 horas e meia, mais ou menos. Não, 1h30 com 1h30, 3 horas. Então, são 3 episódios. Não, eu falo o seguinte, você pega o primeiro episódio, 1h30, tá. contou a história do Bram Stoker, esquece o primeiro episódio. Você tem 3 horas de filme só pra continuar. É coisa demais. Aí você já fica naquela expectativa. O que vem por aí? Será que vem alguma coisa boa? Será que vem? Será que vem? Aí foi assim, sabe a Game of Thrones? Primeira temporada, segunda temporada, primeira temporada, segunda temporada, terceira, quarta, quinta, sétima, oitava. Aí vamos fazer assim, sétima temporada, oitava. Pá! Despencou. A Netflix, primeiro episódio. Só pelo hype de ser Bram Stoker. Segundo episódio. Terceiro episódio. Pá! Despencou. O que significa? O primeiro episódio foi uma baseada legal, foi interessante, mostrar que o cara fugiu, né? Que o advogado. Aí ele tava contando a história dele, tava atrás da mina. Aí você descobre que no finalzinho que o cara não tá vivo, ele morreu. Mas ele voltou. Aí você fica assim, ele é um vampiro? Não, ele não é um vampiro. Aí você fica assim, ué, estranho. Segundo episódio, contando mais ou menos como é que foi a vida do Drácula depois de ter sobrevivido àquela treta toda. Então ele tirou aquela drama do Bram Stoker. Aí você fica assim, tá bom. Aí você descobre no segundo episódio que o advogado, ele tá num convento. Dentro do convento você tem uma mulher que o Drácula toma uma gota de sangue dele, ele vira e fala assim, Fulana Van Helsing. Vai ser, opa! Peraí, aí você já ficou assim, tem um Helsing. Fala. Aí você fala assim, tem um Helsing. Pô, já tem alguém que vai pra cima dele com tudo que tiver pra poder caçar a cabeça dele. Foi só com isso aqui, ó. Usou só um intelecto. Brincou. Fez nada. Sabe o que é? Nada. Aí eles colocaram o seguinte sentido. Eu já fiquei assim, putz, a Van Helsing aqui não prestou. Mas se tem a Van Helsing... a Agatha Van Helsing. Isso. Se tem a Agatha, você tem o Van Helsing. Então o que a Agatha deve ter feito? Então, o Drácula tá por aqui, ó. Ele tá vindo. Chega aqui e vão dar um pau nele. Porque você acrescenta uma nova Van Helsing. E esse nome, você falou eu esqueci do Alucard. Alucard não, do Helsing, o anime. Perfeitaço. Porque tem um Alucard íntegra. Van Helsing. É a íntegra Wingate Helsing. Perfeito o negócio. Líder dos Cavaleiros Protestantes. Mais uma coisa que a Netflix podia ter usado. Aí, você acha que vai ter uma treta muito louca lá da Van Helsing, sei lá quem é ela. Sei lá, você pensa que uma hora aquela mulher ia debaixo do... Como é que é o nome? Aí ela vira e fala assim, agora você apertou. O hábito. Embaixo do hábito de freira, ela ia puxar uma espada de prata e falar assim, agora eu vou arrancar tua cabeça. Aí ela zoa com Drácula, chega no final do negócio, ela simplesmente, para dar uma acelerada no processo, ela enche o raio da paciência do Drácula, fala até na cabeça dele, seu bosta, você não vai entrar, você é um fraco, você é um fraco. Aí ela vira e fala assim, ele é um morto-vivo qualquer. Aí você já faz assim. Ela simplesmente explicou que na mitologia por trás da série, todo mundo que morre volta. Sim. Todo mundo que morre volta. Você morreu, você voltou. Só que você fica no caixão, né? Rola aquele desespero, você não consegue se alimentar, passando fome, morreu e desfez. Ou você consegue chegar à terra firme, vai se alimentando de sangue, mas você se alimenta de animais, cachorro, esquece do sol e desfaz. Mas que o Drácula era um vampiro qualquer, um morto-vivo, ela não usa o termo vampiro, ele era um morto-vivo qualquer, que ele foi se alimentando de aristocratas e se manteve com um intelecto alto. Por isso que ele é o fodão do negócio. Explicação por trás disso? Nenhuma.
Vamos pro terceiro episódio. Que aí você já tá querendo quebrar a tela. Ela chega e aparece uma nova Helsing, que tem uma organização que foi fundada pela mina de Montmartre, só que dessa vez ela não era a mina de Montmartre, é a vampira. Ela era só a mina. E você descobre que a mina em questão, ela fundou junto com a família dele uma organização para caçar e procurar. A fundação, acho que é a Albert Park. Não é Albert, não. É Harker, na realidade. É Harker. Eu não lembro, acho que... É Johnny. É Jonathan Harker. Jonathan Harker. É porque ele fica chamando ele de Johnny o tempo todo. O nome do advogado é Jonathan Harker. Aí ele chega, a fundação Jonathan Harker, para poder lutar contra o Drácula e aquela coisa. Mas uma retardada da mulher abre o caixão de madeira que o Drácula tá intacto, bonito. Enfia o dedão na boca dele pra ver. Ele está intacto, as presas ainda estão tá aqui. Intacto, tá lindo. Aí ele arranca o dedo dela, absorve o sangue e volta. Porque aí você explica que ele tava naquele frenesi que vampiros entram. Não é frenesi. Frenesi é quando ele pira o cabeção. Tá. Chama torpor, que é a noite do sono eterno. Isso aqui dá gostar de vampiro. Tô falando, gente, eu treino mais pesquisa na vida. Netflix acabou com o negócio. Aí o que acontece? Ele entra em torpor, ela tira ele do torpor, ele volta à vida e ele tem um advogado. Que ele entra em contato com o advogado porque ele pega o tablet que entregaram pra ele e ele entra no Wi-Fi. A senha do Wi-Fi da associação Jonathan Harker era o nome dele. É Drácula. Aí ele... Olha, senha. Drácula. Entrou no Wi-Fi, acessou a firma de advocacia que o Jonathan Harker trabalhava, informou que ele ainda estava vivo, chega um advogado, entra com uma ação judicial contra a associação Jonathan Harker, porque ele está preso. Só que ele não é um ser vivo. Não tem como um morto entrar dentro do código legal de um país. Ele é morto. Mas eles colocaram que ele entrou, que entrou um processo e que ele sai. E que ele vai se alimentando das pessoas para poder aprender a habilidade das pessoas e aquilo que ela pega. Aí ele usa uma rede social que eu acho que provavelmente todo mundo já deve ter usado na face da vida, chamada Tinder. Só que ao invés de ele estar lá para encontrar um amor, não, ele está usando igual como se fosse um iFood. Ele usa o Tinder como iFood. Para deixar a coisa mais ridícula ainda, ele usa o Tinder como iFood. Ele entra em contato, as pessoas dão match, ele conversa, conta que ele é um vampiro, troca aquela ideia toda, a pessoa aparece, ele vai se alimentar da pessoa. Sem contar que ele sempre marca no cemitério. Além do fato básico, lindo e maravilhoso, de que ele chama todas as pessoas que ele mata de noivas. Inclusive Jonathan Harker. Sendo que no mito, né, do livro maravilhoso, ele tinha 3 amantes, que eram as 3 noivas do Drácula, que ele só podia ter 3. Se uma morresse, ele não podia assumir outra. As 3 tinham que morrer para ele poder pegar mais 3 noivas. Aí, ok. Pra terminar a merda do negócio, ele morde a mulher e começa a cuspir sangue. A outra Helsing, a Helsing da atualidade. Começa a cuspir sangue, cuspir sangue, cuspir sangue. Ele fala que ele tá ruim porque ele se alimentou de alguém que tinha uma doença no sangue. Ela tava com câncer, ele ia morrer. Ela já estava morrendo. Aí ele entrou de voadora. A Netflix entrou de voadora também na série da Danny Rice. Porque lá eles falavam que um vampiro se enfraquece a se alimentar de sangue de um morto. Só que aí o que rola? Quando fala se alimentar do sangue de um morto, é um morto. É alguém que já morreu. De respirar. Não é alguém que está em processo de morte. Vampiros não adoecem. A genética deles é diferente da nossa. Aí o último episódio, a Helsing sai correndo na mesa gigante dele, puxa a cortina e frau! Sol na cara dele. Ele cai no chão e fica... Aí você descobre, ele zoa ela e fala que a luz, prata, cruz e água benta
machucam ele porque ele se alimentou de muitos cristãos, que ele estava louco para poder começar a se alimentar de ateus para tirar isso da vida dele. Aí a mulher vai e canta a pedra. Quer falar? Conta aí qual foi a pedra, você não lembra? Eu lembro. Ela disse que o sol não fazia mal para ele, cruz não fazia mal para ele, lembrei. água benta não fazia mal para ele. Lembrei. Por quê? Porque isso foram, tipo, uns fetiches que ele foi criando na cabeça dele que acabou virando manias. Então ele achou assim, eu não vou sair na luz do sol porque eu vou virar cinza, eu não vou mexer com prata porque senão vai me machucar, água benta não vai, nem as estacas matavam normalmente porque vou usar o Drácula do Hotel Transilvânia, uma estaca de madeira no coração mata todo mundo. Que inclusive é outro filmezinho muito bacaninho. Aí beleza, terminando essa cagada monstruosa que a Netflix fez, a mulher explicou que esse negócio, que esses fetiches que ele tinha foram criados levando em consideração um único fator. Ele tinha medo da morte. O Drácula tinha medo da morte. Ele tinha medo de qualquer coisa. Ele tinha vontade. Não era medo mesmo. Era medo mesmo. Ele tinha medo da morte. Então, como ele tinha medo da morte, qualquer coisa que representava o outro lado, ele se colocou como um ser que representa sombras. Logo, o sol me incomoda. Ele se colocou como um ser que representa a morte. Logo, cruz e água benta me incomodam. Eu não posso entrar num lugar porque não é me permitido por Deus entrar. A não ser que ele seja convidado. Então ele colocou todos esses fetiches nele por causa que ele tinha pavor e medo da morte. Além daquelas tretas estranhas na série que falar que ele não podia atravessar um lugar que tivesse hóstia ou páginas da Bíblia. Isso. Inclusive, se você rasgar uma Bíblia, meu querido, ela parece funcionar. Páginas soltas da Bíblia não funcionam. E hóstia moída. Hóstia era só colocar a hóstia no chão. Moer não faz muito sentido. Desde que a hóstia esteja sacra, se você colocar ela, você fazer um círculo com ela, né, é igual fazer um círculo com sal. Existe uma mitologia por trás. O sal, ele representa um elemento puro, né? Então ele representa pureza. A hóstia representa um elemento sacro. Então um pão sagrado, tudo que foi sacro, transformado em sagrado, ele não podia atravessar, porque ele tinha medo da morte. Aí a mulher estava nos últimos minutos de vida. Ele morde o pescoço dela, mostra eles numa relação de vamos reproduzir a espécie. A mulher vira e fala assim... Numa cama pegando fogo. Aí simplesmente ela vira pra ele e fala assim, isso é uma ilusão? Aí ele, claro, eu não deixaria você morrer sentindo dor, não agora. Aí ela, pera, se você está se alimentando de mim, estou, mas isso vai te matar. Ele, eu sei, está ótimo desse jeito. E morre. Não, ele morre não, a série acaba e você não sabe se ele morreu. Não, ele morreu, porque ele tá literalmente com os bracinhos, as pernas e com o pescoço travado. Você vê que ela tá morta, ele também. Porque pela lógica da série da Netflix, que a Netflix pode fazer aquela coisa assim, eu esqueci que eu tinha feito isso e faz de novo. Se ele tomasse o sangue dela todo, ele morreria. Ele toma e mostra ele travadão. Ele mesmo fala com a menina que ele ia morrer. Ela fala, mas você vai morrer. Ele, nesse momento, não importa. Ele aceita a morte dele, toma o sangue dela, sabendo que isso ia causar a morte dele. Logo, ele morreu. Aí a Netflix vai fazer uma outra série baseada nisso? Não sei. Tomara que não. Então essas são todas as explicações por que a série é uma bosta. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Desculpa ter demorado, esse vídeo não sai com edição. O próximo sai. Tudo de bom pra vocês. Mas deixa um like aí pra ajudar. E até a próxima. Deixa um likezinho pra dar aquela ajudada no canal. E até tchau. Domingo tem o The Witcher. Nem que tenha que sair sem edição. Beleza? Tchau pra vocês.